A nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 70, parte 1. Saúdo-vos com a minha paz. Esta paz que recebo de Jesus e que vos dou, porque é a única paz desarmada no mundo e a única paz verdadeira. Portanto, a única que deveremos praticar. Todo o resto, mesmo que se chame paz, é um disfarce, que está aí só para roubar, matar e destruir. Então, abrimos esta primeira parte com uma pergunta: a que se deve a matança da Páscoa 2019 no Sri Lanka, antigo Ceilão? A que se deve a matança da Páscoa 2019 no Sri Lanka, antigo Ceilão? Devemos ficar a pensar muito nisto, porque há sempre causas históricas do presente, do passado, que nós pensamos que, porque são do passado, já não existem mais, mas existem. Porque os povos têm sempre memória. Têm o inconsciente, e o inconsciente é o que há de mais pesado no cérebro, na mente humana. E esse inconsciente carrega muitas dores. Carrega demasiados assassinatos, demasiados roubos, muito sangue derramado, muita violência, muita crueldade, muito domínio, muito abuso, muita prepotência. E depois é uma questão de esperar a oportunidade das novas gerações. A que se deve a matança da Páscoa 2019 no Sri Lanka, antigo Ceilão. Já andamos por lá. O Ocidente está lá, sobretudo através das igrejas, as chamadas igrejas cristãs, com destaque e predomínio, obviamente, para a Igreja Católica de Roma. As notícias, as reportagens, cá em Portugal nos telejornais, nas rádios e nos próprios jornais em suporte de papel, sempre davam quase a impressão, com as imagens e com os relatos, que estávamos em Portugal, não no Sri Lanka, a tantos milhares de quilómetros de distância. São quase 300 mortos que a matança provocou. São atentados suicidas, bem concertados, todos praticamente à mesma hora. Há ali um cérebro por trás a comandar os suicidas. São os hotéis de luxo que são atingidos para turista ver e frequentar, e as igrejas, sobretudo igrejas católicas. E o destaque é todo para uma basílica católica, claro, com o nome de Santo António, Igreja de Santo António. Até parece que estava em Portugal, porque não Santo António de Lisboa, ou então de Roma, Santo António de Pádua. Só faltava lá ver o Papa. De resto, era tudo como Roma, em ponto pequeno. Parecia que estávamos em Portugal a ouvir falar tanto da Igreja de Santo António. Foi transformada em basílica. É uma categoria de mais luxo, mais requinte. Das fotografias muitas que se viram por aí, nas televisões e jornais, há um destaque grande, para mim, na minha sensibilidade também jornalística, de jornalista, presbítero jornalista. Há uma fotografia que fez manchete num dos dias do Público.
e aparece em destaque a cores uma imagem que eu considero a mais eloquente de todas. E graças ao público que fez dela manchete, teve essa sapiência, essa lucidez. A imagem representa uma senhora católica, uma Nossa Senhora católica, partida em duas. Estão as duas metades, uma ao lado da outra. É isto. Estão a ver no Sri Lanka. No Sri Lanka. Parecia que aquela Basílica de Santo António era em Lisboa. Que aquelas imagens são de uma igreja qualquer de Portugal. Ou da Europa, das igrejas católicas da Europa. Que abundam em imagens de Nossas Senhoras. Todos os gostos e feitios. Que a demência humana não tem limites quando se entrega ao religioso. A máxima demência. A máxima demência. Nós somos terceiro milénio, mas parece que somos Idade Média. E esse é o problema. Andamos fora de tempo, porque o cristianismo se impôs no Ocidente e pelo Ocidente, com grande destaque também para o antigo Portugal e a antiga Castela, Espanha hoje, mas também os países nórdicos e a Inglaterra. Andámos por lá. Deixámos por lá sangue derramado. Muito mais do que esta matança desencadeou agora. Uma matança horrorosa, evidentemente. Mas uma matança que não acontece assim, fora de contexto. O catolicismo, o cristianismo, consagrou a Guerra Santa antes de Maomé ao cristianismo. E nós consagramos a guerra como santa. Nós matamos e os que matavam eram heróis. Eram heróis. As cruzadas, as chamadas descobertas e as conquistas. Esses assaltos contínuos, as invasões que fizemos, as destruições que provocamos. Está tudo no inconsciente dos povos. Naquele chão. Não há chão encharcado de sangue humano que não grite e que não se levante em qualquer altura, quando menos se espera. Também no Sri Lanka, há 10 anos, sem guerra, mais ou menos sem guerra, e de repente, a matança da Páscoa. Tudo bem pensado, ao pormenor. Há um cérebro por trás, que se serve também da ingenuidade e da generosidade de adolescentes e jovens que são mentalizados para isso. Tal e qual como as igrejas católicas fazem, porque é que se insiste tanto na catequese das crianças e não nos adultos? Porque é fácil manipular o cérebro, a mente de uma criança. Porque é que se insiste tanto em que agora as crianças passem a maior parte do tempo sem os pais e sem as mães? Entregues a infantários, entregues a escolas, a pré-escolas, logo desde os 3 anos. Se não for antes dos berçários, que é para os pais trabalharem, mas estamos a roubar as crianças aos pais, sobretudo às mães. E depois a mente delas é feita por outros, por estranhos, é desenvolvida por estranhos. E os estranhos são mercenários, pois são.
Então vá. A que se deve a matança da Páscoa 2019 no Sri Lanka, antigo Ceilão. Sabem que as igrejas onde entram, instalam-se, apoderam-se da mente das populações, roubam-lhes a alma, quer dizer, a sua identidade cultural, impõem os seus ritos, os seus usos e costumes, os seus cultos, impõem os seus deuses e as suas deusas e, em última instância, impõem o papado. Cá está, o papado. Mesmo aquelas igrejas que se dizem protestantes, mesmo as mais recentes, as brasileiras e as outras que andam por aí, novas, todas elas, em última instância, remetem para o papado. Porque o cristianismo é isso. O cristianismo é o papado. É o império. E podem ser ramificações muito diferentes. Colhem os seus proveitos, os seus proventos à parte, não mandam para lá. Mas como poder tem múltiplas máscaras, mas é sempre o poder imperial. O cristianismo é o império. É o império de Roma, que é anterior ao cristianismo e que depois se apodera do cristianismo e o cristianismo apodera-se do império. E hoje, desgraçadamente, nós somos todos súbditos do império. As igrejas chegam, instalam-se e impõem. Todas as religiões são poder. Todas têm o mesmo denominador comum, o poder. E não é um poder qualquer, é o poder financeiro. Porque o poder financeiro, onde chega, domina o poder político. Domina o poder político. Tem os Estados todos nas mãos. Os governos das nações, dos Estados, mais dos Estados do que das nações, têm os governos nas mãos. O religioso é o poder. O máximo poder. O poder monárquico de um só. O poder monárquico e absoluto infalível. Que tem toda a legitimidade para dominar. Para matar. Para destruir. E é reconhecido. Porque as vítimas são sempre as vítimas. E depois, ainda bem com aquele ar de piedade e de bondade aparente, dizer que reza pelas vítimas. Com um ar compungido, que reza pelas vítimas, sim. Mas primeiro fê-las. Primeiro fabricou-as. Depois reza pelas vítimas. Estão a ver aqui toda a hipocrisia que está aqui. As igrejas são, as religiões são o poder. São o poder. Pode depois vestir de outras máscaras, político, económico. São o poder. Poder. E o poder é total e absoluto. O credo de Niceia Constantinopla diz que crê num Deus todo-poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que pode tudo, que sabe tudo, que está em todo lado. Pronto. É o religioso. As religiões são esse poder macabro, assassino, ladrão, destruidor. Alerta. Até já.